Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Paraná Oficial. Novamente, o nosso programa Próxima Estação, Hungria. Próxima parada, Hungria. Következő megálló, Magyarország. É um imenso prazer hoje transmitindo diretamente de Roma aos queridos amigos e amigas que nos acompanham no nosso Próxima Parada, Próxima Estação, Hungria. Com o nosso já querido diretor Alexandre Domingues, sempre nos auxiliando, dando o apoio logístico necessário. Um grande abraço, bom dia a você, querido Alexandre, e a todos que nos acompanham. Hoje, então, um feriado importante na Hungria, um feriado de uma data muito especial, a Revolução de 1956, ocorrida na data exatamente de hoje, 23 de outubro. Então, hoje é um feriado recordando aquele episódio que foi um episódio muito importante na história da Hungria, mas também um episódio de muita tristeza, porque custou a vida aí de muitos húngaros e húngaras que também se revoltavam, né, contra as políticas que eram impostas na época pelo então governo da República Popular da Hungria e efetivamente da União Soviética, né? É um movimento que durou aí de 2 semanas, mais ou menos, que foi de 23 de outubro até 10 de novembro de 1956. Então, a data de hoje, meus amigos, ela começa com uma manifestação estudantil no centro de Budapeste, que atrai aí milhares de pessoas com essa marcha até o parlamento. E uma delegação desses estudantes quis efetivamente entrar no prédio da Rádio Free Europe e tentar transmitir de lá, da sua rádio. Veja, olha só, meu diretor Alexandre Domingues, veja qual é a importância da rádio, né? Era a tentativa de transmitir de lá dessa rádio as suas demandas, né? E aí, quando essa libertação da delegação, né? Então, a delegação, ela efetivamente foi detida, né? E houve uma manifestação do lado de fora para que efetivamente esses jovens, esses estudantes fossem libertados. E nesse momento, infelizmente, eles foram alvejados pelas autoridades de proteção do Estado da época, de dentro do prédio. E essa notícia teve um impacto muito grande, foi uma coisa muito recebida de uma forma enérgica por todas as pessoas, os húngaros e húngaras que lá estavam, e o levante começou por toda a capital e logo se espalhou por toda a Hungria, e o governo efetivamente não conseguiu se sustentar. Então, houve uma organização de milícias para combate dessas forças de proteção e para combate, inclusive, das forças soviéticas. Né? Bom, enfim, houveram muitos embates, né? E inclusive com algumas declarações importantes da Hungria nesse período, inclusive com uma delas sendo se retirado o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era, digamos, a contraparte, o oposto da OTAN, né? Era a aliança que existia efetivamente para fazer frente a essa dura realidade que era a cortina de ferro, ou seja, era uma dura realidade internacional. Duas grandes forças, duas grandes potências se enfrentavam na época, e por arranjos diversos geopolíticos, né, tanto o lado dos Estados Unidos quanto o lado da União Soviética, tinham os países que eram seus aliados e suas áreas de influência. E esses países efetivamente se enfrentavam e, por outro lado, faziam entre si alianças para tentar se fortalecer e vencer o outro lado, né? Então, o Pacto de Varsóvia estava nesse contexto. E, pelo final de outubro, já não se tinha mais notícia de efetivamente grandes combates, né? E tinha uma sensação que a normalidade já efetivamente teria retornado, né? O
Politburo mudou de ideia, né? Houve uma tentativa de negociação, mais ou menos por essa época, e efetivamente tomou-se a decisão de reprimir a revolução. Então, em 4 de novembro, meus queridos amigos que nos acompanham aqui na Rádio Paraná Oficial, um grande exército soviético invadiu Budapeste e outras regiões do país. Até 10 de novembro houve uma resistência por parte da Hungria, mas nós temos aí de 2 a 3 mil soldados húngaros que perderam a vida nesse conflito, e com a diáspora aí de 200 mil húngaros aproximadamente refugiados, né? E infelizmente, depois desse episódio, já as prisões em massas, denúncias que continuaram durante meses, né? E de janeiro de 1957 em diante, daí o novo governo efetivamente suprimiu toda e qualquer oposição que tivesse pública. E então, todas essas situações abalaram todo o conflito e o próprio levante abalou profundamente as estruturas de poder e as estruturas efetivamente que antes haviam se desenhado na Hungria. E é uma data importante exatamente por isso, é uma data de mudança, uma data efetivamente em que se tem uma nova ordem e se entende daí essa questão da própria autodeterminação dos povos e com maior relevo a autodeterminação do povo húngaro, né? Recordando também que a revolução, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foram as forças armadas soviéticas que ocuparam a Hungria e gradualmente foram substituindo o governo que havia sido eleito pela coalizão de partidos de pequenos produtores independentes, trabalhadores agrários e cívicos, e por um governo efetivamente, vamos dizer, comunista húngaro, né? Ou seja, de uma radical filiação ao modelo e aos ideais, efetivamente, da União Soviética. E depois da Segunda Guerra Mundial, essa esfera de influência, né, ficou ainda com a União Soviética e continuou sendo ocupada a Hungria pelo Exército Vermelho. E já em 1949, os soviéticos tinham concluído, então, esse tratado de assistência mútua com a Hungria, que garantia direitos à União Soviética para continuar com uma contínua presença militar dentro da Hungria. O pós-guerra da Hungria, é interessante observar que ela começa como uma livre democracia pluripartidária. As eleições de 45 haviam produzido um governo de coalizão, primeiro-ministro Zoltán Tildy, mas o Partido Comunista, apoiado pela União Soviética, ele conseguiu diversas concessões e efetivamente passou a dominar o cenário aí, dando o cenário político, dando efetivamente aso a uma repressão, a um período difícil e posteriormente a Revolução de 1956, realizada na data de hoje, dia 23 de outubro, tendo sido, infelizmente, efetivamente reprimida, então, pela União Soviética. Feriado hoje importantíssimo na Hungria, celebrado como uma data de resistência, de nacionalidade e efetivamente de libertação, não é, do povo húngaro. Acabou acontecendo efetivamente um pouco mais tarde, mas depois desse episódio, realmente não aconteceu, se compreendeu qual era a autodeterminação do povo húngaro. Recordando também alguma coisa desses antecedentes, né, que geraram toda essa situação que culminou na Revolução, a economia húngara, logo depois da guerra, teve diversos contratempos aí, né? Inclusive o pagamento de reparações de guerra de mais ou menos 300 milhões de dólares à União Soviética, Tchecoslováquia e Iugoslávia, e ainda tendo que apoiar o esforço de tropas soviéticas. E isso, pelo Banco Nacional Húngaro em 46, uma estimativa que houve, que você tinha entre 19% e 22% das receitas nacionais
anuais dedicadas ao pagamento dessas reparações e desses apoios, né? Então, foi uma situação muito complicada, mas que culmina na Revolução de 56, e aí sim uma autodeterminação e efetivamente uma mensagem muito clara do que desejava naquele momento histórico difícil, o povo húngaro. Então, a vocês, amigos e amigas que nos acompanham, se pode compreender então que hoje é uma data muito importante, é uma data equivalente, vamos dizer aí, a um 15 de novembro, a um 7 de setembro, em termos de nacionalidade, em termos do Brasil, né? Em termos de nacionalidade, em termos de reconhecimento da pátria e efetivamente de bom de bons desejos das pessoas aos seus futuros, à direção que pretendem tomar. E na realidade, uma situação hoje que se comemora, muitos dos que nos acompanham já devem ter visto a bandeira da Hungria com um círculo no meio, como se tivesse sido tirado com uma tesoura o símbolo que existia no meio, né? A bandeira húngara com um buraco no meio. Esta é a bandeira da Revolução de 1956. Né? Existia um símbolo ali, que era o símbolo do governo, que era o governo aproximado, que era o governo submetido, né, às políticas e ao engajamento da União Soviética. Esse símbolo, então, pelos revolucionários, foi retirado como forma, efetivamente, de um retorno da Hungria àquilo que entendiam as pessoas, os húngaros daquele momento, que deveria ser o seu país. Notem que se você caminhar por Budapeste, você pode ir na frente do parlamento, em alguns lugares que são muito celebrados, né, e são bem turísticos, e você pode constatar, ali você vai poder observar algumas marcas da Revolução de 56, outras, inclusive, dos combates na Segunda Guerra, ainda presentes nos monumentos, nas fachadas das casas, e muitos desses locais também com indicações precisas das pessoas que vieram a perder sua vida ali. Né? De se recordar que a manifestação era uma manifestação, a princípio, desarmada, não era uma manifestação armada, as pessoas não haviam tentado a revolução armada, não foram as armas imediatamente. Então, quando houve o primeiro conflito, as forças de defesa, elas abriram fogo contra a população civil, a população desarmada. Então, você tem lá médicos, estudantes de medicina, estudantes de direito, advogados, professores, diversos alunos, inclusive alunos da ELTE, da Eötvös Loránd, da Universidade de Eötvös Loránd, nossos queridos amigos. Um abraço aos nossos amigos da Universidade de Eötvös Loránd, que nos escutam. O professor Ferenc Pál, que nos acompanha, que efetivamente nos brinda com o seu conhecimento, com a sua distinção. Ele traz essa bagagem histórica da Universidade de Eötvös Loránd consigo. Essas pessoas, então, se você for aos locais, né, principalmente em frente ao parlamento, ou em locais turísticos também, ou se você, até no livro do Daniel Pál, doutor Daniel Pál, que a gente costuma ler ao final das nossas transmissões, no livro dele, ele cita lá o 8º distrito, e no 8º distrito você tem as marcas são mais visíveis, porque as pessoas ali, elas muitas vezes defendiam suas casas, né? O combate foi casa a casa, foi muito, muito sério, muito aguerrida a luta que ocorreu imediatamente após esse levante, né? Budapeste foi bombardeada, né, efetivamente por tanques, por blindados, né, carros de combate da União Soviética, e me parece que saíram também de outros países vizinhos da Hungria, se reuniram para poder fazer digamos, suprimir
a revolução de modo definitivo, o que custou a vida ali de várias pessoas, né? De 20 mil húngaros, em torno de 20 mil húngaros perderam as suas vidas nessa ocasião. Então, é uma ocasião, por um lado, muito importante, é uma ocasião muito importante, por um lado, uma ocasião de se lembrar as pessoas que deram as suas vidas para esse momento histórico tão importante, tão marcante na história da Hungria, e ao mesmo tempo de comemoração, um momento de libertação, de efetivo conhecimento e libertação do povo húngaro, num momento difícil da humanidade, não é? Logo na Segunda Guerra Mundial, recordar que a última vez que eu li, eu não sei a precisão desses números, você que nos escuta, se tenha uma precisão maior, nós ficamos aí realmente à disposição para essas correções, por meio dos nossos e-mails, né? Próxima estação hungria@hungria.curitiba.br. Então, por esses números, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aí em torno de 800 milhões de pessoas que haviam morrido no conflito todo, né? Então, é um número imenso. Mesmo para a época, recordando a população da época e recordando o número de pessoas, veja, já é um número astronomicamente alto de perda de vidas. E logo depois dessas perdas de vidas, tiveram mais outras tantas pessoas que morreram de doenças, de situações decorrentes do conflito, de reorganizações políticas, de reorganizações sociais, em razão de tudo aquilo que havia ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. E esse conflito se estende, né, essa reorganização do mundo, ela se estende até a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, e logo depois, em tempo histórico, a queda, né, o desfazimento da União Soviética, com agora, os países ali que vão decidir seus destinos de uma outra forma. Então fica essa dica, essa pequena revisão, não vou dizer nem revisão histórica aos amigos que nos acompanham, nem isso, mas essa lembrança e de um modo muito raso, de uma maneira muito pouco histórica, mas muito mais para festejar a memória dessas pessoas e a data muito especial nacional, é que nós falamos hoje um pouquinho sobre essa questão da Revolução de 1956, ocorrida no dia 23 de outubro, e que efetivamente se encerra, se dá por encerrada já no dia 10 de novembro, com os combates e com a supressão aí do levante, mas a mensagem ficou. Né? Eu ouvi de uma pessoa uma vez, a pessoa não compartilha mais esse mundo com a gente, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que eu tenho no meu coração, já falei dela várias vezes, a minha querida professora Antônia Mehes, minha primeira professora de húngaro, com quem eu aprendi ali o beabá, não que eu saiba muito mais do que o beabá, né? Na realidade, a gente nunca sabe muito mais que o beabá, por mais que a gente estude, né? Mas é ela que me pegou pela mão e me levou nessa belíssima língua, na belíssima cultura e nesse povo húngaro, que é um povo realmente muito especial e muito importante em diversas situações para a própria humanidade. Haja vista aí 19 prêmios Nobel, o último comemorado há pouco tempo, na semana passada, com a obra do nosso escritor Laszlo Krasznahorkai, falado também, e também com comentário devido pelo professor Ferenc Pál na última semana. Então, nós tivemos essa revolução, um breve, esse lembrete com relação a esse episódio tão importante, tão marcante, de uma definição de nacionalidade muito pujante para a Hungria dos tempos modernos. Então fica aí o meu grande abraço aos húngaros e húngaras que nos escutam, que nos acompanham, aos amigos da Hungria, de húngaros e de húngaras que também nos acompanham. Esqueci. Estava falando da professora Mehes, professora Antônia Mehes. Então ela havia me dito, uma vez em uma das aulas, nós falávamos exatamente sobre a Revolução de 1956,
na qual ela me mostra uma fotografia numa revista. Eu não me lembro qual é a revista, eu até tenho que conversar com a Erika, com a Cate, para ver se elas têm essa revista, porque é um artigo interessantíssimo, porque nessa revista havia uma reportagem muito grande, já era uma revista de alguns anos, e uma reportagem muito grande sobre a data de hoje, sobre a Revolução de 1956, do dia 23 de outubro. E havia uma menina numa praça do lado de um blindado, né? Aquela coisa, é um contraste muito grande. E esse contraste, efetivamente, ele vinha porque era uma menina toda delicada, era uma menina toda bonitinha, né? Uma menininha, né? Não menininha, uma mocinha, né? E o lado um blindado, uma arma de guerra, algo tão assustador, né? A gente chegar perto de uma arma dessa magnitude é uma coisa intimidante, né? E imagine você estar numa situação em que aquilo efetivamente está funcionando. E essa menina, então o professor Antônio me pergunta, o que você acha dessa foto aqui? Falei, nossa, professora, que contraste, né? O fotógrafo ali pegou um momento realmente, a menina esperando alguma coisa, né? E esse blindado ali do lado, né? E a menina nem tá com medo. Ela falou, essa menina sou eu. Falei, poxa, mas era a senhora? Sim, sou eu. Eu estava esperando a minha condução, que eu estava indo estudar. E eu disse, puxa, professora, olha só, que momento, né? Que momento que a senhora viveu. Ela falou, foi muito difícil para nós, a questão, né? Toda a questão da guerra. Ela me contou lá os episódios da família Merres, né? Que passou logo na guerra, no pós-guerra imediato, e já com quase uma década e meia, né? 12 anos aí após, 11 anos depois do fim da guerra, mas ainda assim, muita dificuldade. E me completou com uma frase que era que eu queria trazer para vocês, que eu só contextualizei aí, falei bastante. As ideias são mais fortes do que qualquer projétil de qualquer arma e de qualquer calibre. Foi isso que a professora me falou, a professora Antônia Mersch. Ela disse, ninguém que estava ali esqueceu quais eram as ideias, quais eram os ideais e aquilo que a gente defendia naquele momento e o que nós queríamos para as nossas vidas. Mesmo com toda a repressão, mesmo com todas as armas, mesmo com todas as mortes de pessoas, e isso a professora me disse, perdeu pessoas muito queridas, pessoas muito próximas a ela, que ela conhecia nesse episódio. Mesmo com tudo isso, as pessoas não desistiram dos seus ideais, das ideias que queriam para o país e perseveraram. Né? Então, de fato, eu hoje olhando para trás e vendo esse ensinamento tão importante e tão especial da minha querida professora Antônia Merres, que se foi já há uma década, né? Ela tinha toda a razão. Não é? As ideias são mais importantes e mais fortes do que qualquer arma. Né? As armas podem destruir nossos corpos, nossa existência, né, vamos dizer, palpável para aqueles que acreditam na continuidade da existência, ou para aqueles que não acreditam, aqueles que acreditam de uma outra forma. De qualquer modo, uma existência palpável, né, ela se encerraria com as armas que são usadas contra, né, as pessoas. Mas as ideias permanecem. Né? As ideias, elas efetivamente estão aí e perseveram e fazem frutos, e as pessoas fazem essas ideias, a cada momento que falam sobre elas, vivas. E essa digamos, acho que um legado muito importante dos professores, né? Cumprimentando a todos os professores também que nos acompanham. Dia dos professores, a semana passada também, semana que passou, após o nosso programa. Um forte abraço a todos os professores e professoras que semeiam essas ideias, que semeiam uma humanidade melhor, uma humanidade mais preparada para um futuro de compreensão mútua, de maior acolhimento e principalmente de muita tolerância. É isso que nós precisamos, né? Talvez escutar mais ao outro, dialogar mais e tentar soluções que sejam menos drásticas, que sejam menos de cortes no sentido de serem intransigentes,
nas suas imposições. Então, tivemos aí um pouquinho sobre a Revolução de 23 de outubro de 1956. Recordando, então, que a bandeira, não se assustem, os senhores, né, que de repente os nossos amigos que nos escutam querem, de repente, eu quero dar uma passeada, eu quero ir lá para Budapeste, vou dar uma passeada na Hungria, né? Não se assustem se passarem por um ambiente em que as bandeiras todas estejam em exposição. Todas as bandeiras históricas da Hungria são bandeiras lindíssimas, há bandeiras ali que são muito bonitas, mas tem uma que chama a atenção, que é essa, da Revolução de 23 de outubro de 1956, que possui, então, um buraco, um buraco no meio, bem no meio da bandeira. E esse buraco no meio da bandeira, ele decorre efetivamente desse protesto, dessa ideia da revolução que ocorreu no 23 de outubro de 1956. E falando em ideias, temos uma novidade, meu diretor Alexandre Domingues, e você que nos acompanha aqui na Rádio Paraná Oficial. A novidade que nós temos é efetivamente sobre a nova série que o Consulado Honorário lança juntamente com a Biblioteca Panônica. Então, da Biblioteca Panônica nós já falamos, né? São livros bilíngues que têm uma tradução ao português de obras que são relevantes, obras mais antigas, obras mais importantes, mais clássicas. Temos aí para a Biblioteca Panônica o Rumini, é um gibizinho que logo vai entrar, né, uma história em quadrinhos, não um gibi, uma história em quadrinhos que vai entrar logo para disposição dos senhores. E temos também mais uma obra do Dr. Daniel Pau que está aí, tá? Como diriam os antigos, está no prelo, né? Ela está sendo moldada, sendo aprimorada a tradução, a revisão, a versão brasileira, que vai ser apresentada muito em breve. E temos essa série que é Um Único Pensamento, Egypt Gondor Kodash. Esta série, Um Único Pensamento, é uma série, então, que inicia livros de maior, ao invés de literatura propriamente dita, de romances, de poemas, de contos, nós falamos, então, nessa série, Um Único Pensamento, de pensadores brasileiros e pensadores húngaros dentro das suas respectivas áreas de atuação. Então, nós temos ali, por exemplo, o primeiro livro, Paisagens Urbanas em Comparação, Rio de Janeiro e Budapeste. O nosso querido professor Luciano Tricarico, lá de Santa Catarina, e o professor Gábor Sonkoy, de Budapeste, hoje em Paris, lecionando na Escola de Altos Estudos Sociais. Então, junto com também o professor Gábor Olá, que também participa, né? São 3 autores que fazem essa primeira obra. E é uma obra um pouco diferente, porque o professor Luciano Tricarico escreve em língua portuguesa. O professor Gábor Sonkoly e o professor Gábor Olá, aí sim, escrevem em língua húngara, com a tradução ao português. Então, aí sim, o capítulo bilíngue, nesta obra especificamente. E aí nós temos mais um capítulo escrito, vejam só, em português, em língua portuguesa, pelo nosso querido professor Gábor Sonkoly. Então, esta obra, Paisagens Urbanas em Comparação, esta obra já está disponível para ser baixada pelos nossos amigos e amigas gratuitamente no sítio eletrônico, no site, né? Olha aí, ó, já ia levar outro puxão de orelha do nosso querido diretor Alexandre Domingues, vai falar, Marco, aqui é sítio, não tem sítio não, é site. Então é site. Né? Doutor, o sítio é o site. Isso, é o sítio eletrônico. O povo fala sítio eletrônico, né? Mas é bom falar site, né? Porque daí, em húngaro, Honlap, né? Honlap. Então, o site é www.hungria.curitiba.br. E lá você tem literatura. Então você tem os livros ali, Biblioteca Panônica e a Biblioteca Um Único Pensamento, lançada agora com exclusividade, né? Essa é a primeira versão pública dessa série que nós estamos falando. A série Um Único Pensamento, Egypt Gondor Kodash, porque um único pensamento. Porque
nós temos pensadores húngaros e pensadores brasileiros, teremos obras no direito, teremos obras na arquitetura, teremos obras na medicina, teremos obras na história, na geografia. Esse, Paisagens Urbanas, é uma viagem interessantíssima, interdisciplinar. Interdisciplinar, é uma viagem que você faz entre história, geografia, arquitetura e principalmente urbanismo. Né? E lá se fala muito sobre o patrimônio cultural, o patrimônio das cidades, com críticas muito interessantes sobre a questão da urbanização. Recordando aos nossos ouvintes que urbanização é algo que nos toca de imediato, não é? Porque falamos hoje o programa nós estamos falando sobre ideias elevadíssimas, né? Falamos sobre a Revolução Húngara de 1956, 23 de outubro, e agora sobre a série Um Único Pensamento. Essa série, então, ela trata o primeiro livro dessa série, Paisagens Urbanas em Comparação, trata, então, não quero dar spoiler, porque nós teremos em breve os autores falando sobre a obra aqui no nosso próxima parada, próxima estação, Hungria. E nós teremos, então, esses dois autores, o professor Gábor Somonkoy e o professor Luciano Tricarico, falando sobre a obra, mas dando já, fazendo um merchan, né, Alexandre? Não é merchan porque é gratuito, e eu gostaria que o maior número dos nossos amigos pudesse baixar e ler a obra, que é interessante, porque trata efetivamente da questão de urbanização. E urbanização, o que acontece nas cidades, é algo muito importante, porque nos toca imediatamente. Imediatamente. Tivemos aqui, recentemente, aqui em Roma, um decreto do governo da senhora ministra Meloni sobre a possibilidade do governo municipal, da gestão municipal de Roma, legiferar em algumas matérias que outras cidades não podem. Então, aí, mais uma inovação vinda da Itália, em termos de legislação, de gestão pública, né? E, claro, com impacto imediato aí na vida de milhares de pessoas que vivem aqui em Roma e que também pretendam vir ou a trabalho ou visitar aqui a cidade. E não é mais diferente a questão do livro Paisagens Urbanas em Comparação, que trata muitas vezes dos caminhos que foram levados, né, à urbanização, os processos de urbanização de Budapeste. Budapeste sofre, como toda cidade europeia, como toda cidade brasileira, inclusive o Rio de Janeiro, sofre um processo de urbanização muito grande no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, depois sofre outra transformação, né, ainda no século XX, Brasília, né, a urbanização de Brasília, essas ideias, então todas essas ideias parecem muito, pelo menos para mim, dentro do meu pouco saber, né, que é bem grande, o meu pouco saber, o que eu sei muito pouco, eu sei muita coisa muito pouco, né? Então, me parece ser uma ideia, me parecia ser puxa, mas isso é uma coisa mais para arquitetura, né? Isso são coisas que as pessoas vão ver lá nas suas faculdades, né, para remodelar os espaços urbanos, para poder fazer, mas não, ela trata da existência das pessoas, né, esses processos de tratamento da cidade, trata o modo, lida com o modo como as pessoas vão conviver, como a pessoa vai fazer a sua marca no espaço, né, o nosso tempo. Para aqueles que gostam desses temas, que são temas um pouco mais, me permitam usar aí uma palavra, filosóficos, né? Efetivamente são temas mais que lidam da forma como nós marcamos o tempo em que nós vivemos, no lugar em que nós vivemos. E esse é o legado que nós deixamos, né? Então, nas cidades europeias, Budapeste não é diferente, você passeia pela cidade, você observa a cidade, e aí você consegue ver a marca que aquelas pessoas, naquele momento especial, deixaram para a cidade. Então, você tem ali a época do Gurbaba, que era um soberano do Império Otomano que domina ali, né, a Hungria, né, e deixa as suas impressões, deixa o seu legado.
Aí você tem a grande reurbanização de Budapeste, ocorrida já no século XIX. Ouvi dizer aí, pessoal, Budapeste rivalizava nessa época com Viena. Viena, em húngaro, Pécs, né? Pécs. Vamos dando aí dicas para que os ouvintes, nossos queridos amigos, nos acompanhem, também fiquem entusiasmados em aprender a belíssima língua húngara, uma língua maravilhosa, muito, muito pontual, muito específica, e eu acho de uma magia, de um encantamento maravilhosos, bom, eu sou um apaixonado, sou suspeito para falar. Mas, voltando à questão da urbanização, a questão, então, nessa época, Viena e Budapeste competiam entre si nessas questões de edificações. Claro, o pensamento urbanístico, o pensamento de organização do Estado, da cidade, dos espaços, não era o mesmo que é hoje, né? Nós temos hoje muitas diferenças, hoje as coisas são muito, muito diferentes, mas elas são efetivamente ideias que no seu cerne, na sua origem, é exatamente entender como nós vamos lidar com o espaço em que nós vivemos e com o próximo. Como nós vamos lidar com a nossa cidade, como nós vamos fazer a nossa cidade, e esse sinal, inclusive, de pertencimento, não é verdade? Então, a gente tem em Curitiba, né, é muito comum as pessoas se sentirem pertencentes à cidade, né? Um sentimento de zelo pela cidade, de limpeza. Então, não joga lixo, vamos separar o lixo, né? E tantas outras ideias que são também ideias que foram colocadas em movimento por grandes pensadores do espaço, como Jaime Lerner, né? Que foi aí nosso prefeito, prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná, um arquiteto, um pensador respeitadíssimo no Brasil e no exterior, e que coloca aí várias ideias e várias inovações em movimento. E falando em inovações, recordando a questão urbana, nós vemos algumas coisas que a princípio a gente pensa, puxa, mas isso é tão simples, né? A faixa de pedestre, a empresa lá, Visible Crossing, meus amigos aí da Visible Crossing, Laszlo, Ricardo, um grande amigo, um grande abraço a vocês, que contribuíram também para essa nossa cidade de Curitiba com um equipamento para atravessar, um equipamento que ajuda os pedestres a atravessar a rua, conferindo maior visibilidade àqueles que pretendem atravessar a via na faixa de pedestres. Então, o equipamento são, né, a gente já havia falado alguma coisinha desse equipamento, ele pisca uma luz amarela muito forte, então ela pisca quando tem alguém esperando para atravessar, então ali tem um sensor de infravermelho que permite efetivamente o acionamento dessa luz, desse equipamento, e luzes que fazem como, me permitam aí, uma faixa de luz sobre o asfalto que ilumina mais o pedestre, que dá maior visibilidade, de modo a evitar acidentes. Então, são coisas, né, que às vezes eu fiquei pensando, falei, puxa, mas é uma ideia, né, uma empresa, né, que efetivamente vai se debruçar a entender um problema que é um problema seríssimo, os acidentes de trânsito, os atropelamentos, né, e ao mesmo tempo desenvolve uma ideia para dar maior qualidade de vida, para dar maior segurança, para que as pessoas corram menos risco de sofrer um acidente com consequências, às vezes, irreversíveis. Então, essas ideias também entram nessa questão, são abordadas, não, obviamente, a questão da travessia de pedestres, mas a questão do patrimônio urbano, da paisagem urbana, né? Eu, particularmente, não, até ler a obra, eu não tinha conhecimento da questão da paisagem urbana, da preservação do patrimônio que é a paisagem urbana, e o que é essa paisagem urbana, e que é também um patrimônio de todos os cidadãos. Isso que é interessante, todos nós, então, contribuímos para a paisagem urbana da cidade em que vivemos ou a cidade em que visitamos. E participamos desses equipamentos, né? O pessoal chama equipamentos, todos esses sistemas, né? Sistema de transporte público, sistema de lazer, sistemas de convivência, sistemas de alimentação, né? Por exemplo, um fato interessante,
aqui de Roma, né? Nós estamos em Roma hoje, então vamos aí prestigiar um pouquinho a cidade. É, pelo que eu ouvi dizer, não vi de fontes, mas me disseram que são 1.000 fontes de água potáveis em Roma. E muitas das fontes que você tem aqui em Roma, você vê as pessoas enchendo as suas garrafinhas de água. Elas têm como uma torneira que sai lá a água que é potável, que as pessoas usam para beber. Não é toda cidade que pode ser feito isso, né? Não é todo local que você pode pegar você vê uma fonte, você vê lá uma nascente de água e você pode tomar daquela água. Mas aqui em Roma é seguro, né? Então, é um equipamento que foi colocado à disposição e que faz parte dessa paisagem urbana, desse patrimônio urbano, que é efetivamente abordado o caso do Rio de Janeiro e o caso de Budapeste, pelo professor Gábor Sonkoy e pelo professor Luciano Tricarico. Então, essa obra, então, é a primeira que inaugura a série Um Único Pensamento, e aí nós teremos essas obras selecionadas, todas em formato digital. O formato de papel é muito reduzido, até para se evitar qualquer uso comercial dessas obras. E o formato digital é bom porque no seu aparelho, na sua casa, as pessoas podem baixar e podem ter acesso a essa obra, né? É uma obra um pouco mais técnica, é uma obra que tem todas as obras, então elas demandariam de um conhecimento, de um trato com a área específica, né? No caso desta obra Paisagens Urbanas em Comparação, efetivamente demanda um pouquinho de conhecimento de geografia, né? Geografia crítica, esse foi um movimento imenso da geografia brasileira, não só no Brasil, mas um movimento na geografia brasileira, como Antônio Carlos Robert de Moraes, que foi um dos maiores escritores, na minha opinião, as obras dele, tive o prazer de ler aí 3 ou 4 obras dele, e Milton Santos, que nos deixou relativamente pouco tempo, advogado, mas geógrafo, pensador de grande calibre, né? E tantos outros aí que contribuíram para a geografia crítica, para essa nova geografia que se desenha, então, a partir lá de metade dos anos 80 e em sequência. Né? Então, nós temos essas obras aí que são decorrentes desse movimento. Então, um pouquinho de trato nesses conceitos, nessas abordagens a determinados assuntos, também história, né, que é abordado no livro, e um pouquinho de urbanismo. E direito, né, um pouquinho de direito, mas o direito ali, ele é visto nessa obra em específico de uma forma um pouquinho mais pragmática, né? Não há nenhuma análise jurídica profunda, nada nesse sentido. Então, eu recomendaria muito e gostaria imensamente do prestígio dos amigos, mesmo porque, se nós já tivermos aí uma leitura prévia, quem sabe, né, meu diretor, quando tivermos aí o nosso professor Luciano Tricarico e o professor Gábor Sonkoy aqui no nosso programa, próxima estação Hungria, nós teremos aí o nosso debate já sobre a obra e já até com alguns ouvintes aí que possam nos brindar aí com suas opiniões e com sua leitura dessa nova série. Então agora nós temos 2 séries, a Biblioteca Panônica, que ela é literária, né? É uma biblioteca voltada às obras de poesia, de contos, de crônicas, agora o Homini, né, que nós pretendemos, se tudo correr como gostaríamos que corresse, agora mesmo em fins de 2025, ou no máximo início de 2026, teremos aí a nossa obra Homini publicada e disponível aos nossos leitores, aos nossos amigos e amigas. E aí com o público infantil, uma ideia do professor Férez que me surpreendeu, me surpreendeu muito positivamente, fiquei muito feliz, falei, puxa, que ideia, não havia pensado que a gente poderia também brindar aí os nossos amigos, os nossos amigos e amigas que são aí leitores de 12, 13, 11, 10 anos, que já são alfabetizados e gostam de fazer uma leitura. Deixo também aqui o meu beijo à minha querida Giovana Rolim de Moura.
minha querida Giovana, que gosta de ler, gosta do Cubo Mágico, participa de Olimpíada do Cubo Mágico. Eu apanho dessa molecada, Alexandre, porque eu não sei nem girar, nem a primeira girada eu sei fazer do bendito Cubo Mágico, que foi um húngaro que criou. E também ao meu assíduo amigo e assíduo ouvinte e amigo Roland Lopes Bueno, que me escuta lá de Poços de Caldas. Um abraço ao pessoal de Poços de Caldas, Minas Gerais. E aos nossos amigos Roberto e Vanessa de Avaré, que também nos escutam lá no interior de São Paulo, os amigos de São José do Rio Preto, a Giovana, que me escuta aí no interior de São José do Rio Preto, da cidade de Cedral. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham. Se esqueço de nominar alguém, é difícil, mas se sintam abraçados, se sintam sempre recebidos com muito carinho aqui no nossa transmissão, que é um imenso prazer para todos nós ter a presença dos amigos e a contribuição. Meus queridos ouvintes, amigos que nos acompanham, eventualmente, se os senhores ouvirem alguma coisa, assim, olha, o Marco Aurélio está falando bobagem, hoje falou bobagem, isso aqui está errado, escrevam para a gente, realmente tem bastante coisa que a gente não sabe e sempre é bom aprender com os amigos. Então, se eu falei alguma coisa errada, se eu faço alguma informação que não é acurada, por favor, me corrijam. Da mesma forma, sugestões, críticas, ideias, tudo é muito bem-vindo. Os senhores podem escrever nos e-mails que a gente tem à disposição. Que seria próxima estação, Hungria, hungria.curitiba.br ou Mayarur, as e-mail Mayarur Kukats, hungria.curitiba.br. E continuando então hoje a nossa programação, nós então falamos dessa nova série, então, um único pensamento. A próxima obra que nós estamos imaginando, que a gente vai ter o prazer de fazer uma publicação, também com, no mínimo, um capítulo bilíngue, será uma obra de direito, tratando sobre cidadania. Né? Meu grande abraço à professora Viviane Celos Quinoer, do Unicuritiba, do programa de pós-graduação, do PGD, programa de doutorado e mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Unicuritiba. Professora, minha orientadora, minha amiga, um grande abraço e quem sabe teremos aí uma obra da professora mesmo, né, traduzida ao húngaro, bilíngue e efetivamente disponibilizada aos nossos amigos, que é uma leitura agradabilíssima. Só é uma leitura um pouco mais densa, é uma leitura um pouco mais técnica. Então, nós teremos aí uma leitura que a gente chamava, na época que estudava, eu ouvia falar, mal, eu tenho esse livro aqui, minha leitura de descanso, que era uma leitura que você faz quando você, né, quer relaxar, então pega lá o livro do Daniel Pal, pega uma obra mais leve, um conto, um romance, e depois uma obra um pouco mais densa, se tiver aquela curiosidade, ou mesmo para auxiliar no trabalho, numa atividade acadêmica, numa atividade profissional, é a série, então, Um Único Pensamento, Ögüt Gondor Kodash. Então, eu gostaria de saber do meu diretor, Alexandre Domingues, como é que está Curitiba hoje? Não Doutor, escutou a gente. doutor Ah, Marco, doutor Marco, estamos. Curitiba estava muito frio, né, até ontem, é, aumentando os termômetros, as temperaturas da cidade no dia de hoje. E temos aí um tempo que vai ficar meio nublado, meio ensolarado, mas com certeza a partir de amanhã o tempo já começa a melhorar, as temperaturas já começam a subir e promete aí um final de semana com temperatura alta, chegando aí na casa dos 30 graus na capital paranaense. Não deve ser, né? Curitiba, para mim, é uma cidade maravilhosa, uma cidade que dispensa qualquer tipo de comentários. Não me sinto, né, afrontado com sua presença direto de Roma,
porque a capital dos paranaenses é uma cidade É verdade. belíssima, uma cidade maravilhosa, lógico, sem aquele ar europeu, né? Que parece que é o segredo dessas cidades aí da Europa, da Itália, da França, da Inglaterra, mas ainda eu sou Curitiba. E Com toda certeza, como Curitiba. é que tá o clima aí na Itália, doutora? Hoje tá quentinho, tá abafadinho. O pessoal aqui eles já estão se preparando para o inverno, né? A gente vê bastante casaco aí, o pessoal meio encasacado, mas vai se desvestindo com o passar do tempo. Agora aqui já são 2 horas da tarde, 2h10 da tarde, quase 2h10, 14h10. Então o senhor já E almoçou? ainda não, não, eu tenho que me segurar aqui, Alexandre, porque aqui é massa e pizza, então, e vinho, né? Então é complicado. A gente tem que ir devagar, porque senão tem prejuízo com o terno. Depois não consegui entrar no terno de volta. E eu tenho que entrar num terno daqui 1h30 de volta, tem que estar no terno. Então, se eu como demais e daí o terno não fica bonitinho, quer dizer, bonitinho já não fica, né? Porque daí a gente pode ser arrumadinho, né? Bonitinho a gente nasce. Então a gente pode se dar uma arrumadinha, mas se fica torto mesmo quando a gente quer ficar arrumadinho, aí fica difícil a questão. Doutor, Então, pois não. deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor daí de Roma, na Itália, o senhor Uhum. vai para a Hungria. Sim, E lá o sim, sim. senhor irá se reunir com o professor Paul. Com o meu querido amigo, professor Dr. Ferenc Paul, o filho dele, Dr. Daniel Daniel, Paul, sim, pretendo vê-lo, sim. deixa eu Pretendo. fazer, deixa eu fazer uma pergunta, né? Para quem não sabe, está assistindo agora, lógico, o programa A Próxima Estação Hungria, ele é transmitido toda quinta-feira, das 8 às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Paraná Oficial. E hoje ele está sendo transmitido ao vivo pelo Dr. Marco Schettino, lá de Roma, na Itália, e provavelmente isso que eu vou fazer a pergunta agora para o doutor, se o programa semana que vem ele estará sendo transmitido diretamente da Hungria, Semana que vem, dia 30 ainda de Roma. A gente ainda de transmite Roma, certo? ainda de Roma, mas na próxima semana, o programa no dia 6 de novembro, transmitimos diretamente de Budapeste. E o doutor Marco, que não tem problema de comunicação internacional, porque ele fala 9 línguas. Então, doutor, o senhor fala italiano? Parla italiano. É uma Mas coisa muito interessante, né? Eu vinha sentindo isso, Alexandre, é muito interessante. Da mesma forma que eu me lembro, falando em húngaro, muito da minha querida professora Antônia Merres, do meu querido amigo Dr. Laran Ferenczi, que era meu antecessor, consular da Hungria no Paraná. Falando húngaro, eu lembro muito da família da minha mãe, da família da minha mãe. Então, nós tínhamos coisas que em casa eram faladas e, de repente, enfim, a gente cresce, vai trabalhar, e você vai levando a vida e acaba se afastando um pouco, né? Dessa cultura, desse legado. E, de repente, você tem que se utilizar novamente da língua por força de profissão, de ofício, e efetivamente aí você consegue entender que aquilo nunca saiu de você. Então, você acaba tendo essas memórias cada vez mais vivas, né? Por isso que dizem, né? Eu quando era mais novo, achava assim, puxa, a pessoa partiu, mas vai ficar viva com a gente. É uma verdade. Cada vez que a gente lembra, a gente está vivendo aquela pessoa com a gente, né? deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está com o seu celular aí em mãos? Eu tô com o meu celular carregando, meu amigo Está Alexandre. carregando. Pois Porque é, senão eu ia fazer para o senhor pegar agora, digitar www.radioparanaoficial.com.br e que o senhor descesse um pouco. Ah, já está digitando ali no. Já está no digitando no. laptop. Não, vamos obedecer aqui. Não, Tem não. que tá certinho. Já conseguiu entrar aí no site, doutor? Entrei. Desce um pouquinho, vai descendo. Tem uma Ah, parte, tô vendo. tem um lugar escrito Rádio Paraná, TV Paraná Oficial. Vai descendo. TV Paraná Oficial. Tudo ao vivo, hein? A gente faz as coisas Aqui aqui. é tudo ao vivo.
Aí sim. TV Paraná Oficial. Achou? Pois olha, Alexandre. Deixa eu Pois, ver aqui. já logo no início. TV, opa, achei aqui, TV Paraná Oficial. Tava aqui na minha frente aqui. Achei. TV Paraná Oficial. Dá um play aí no meio da tela. Ah, tá em live aqui. Tô eu aqui. Não fica mais bonito, não adianta, Alexandre. Olha, olha onde eu tô. Você sabe aqui que eu não ia lhe falar, mas teve uma pessoa que veio aqui, viu sua foto, né? E falou assim que você é o doutor He-Man nórdico. Eu falei, ele falou assim, e o doutor He-Man, cadê? Aí eu falei assim, que doutor He-Man? O nosso húngaro, doutor. O He-Man nórdico. Eu falei assim, quem que é o do He-Man? Eu fiquei imaginando, né, quem que era o He-Man. Aí eu falei assim, pense, né? Eles falaram assim, não, que o cabelo dele é cabelo de pianista. Mas eu falei assim, ele é, Dia. ele é pianista, né? Ele é pianista. Mas, e ficou aqui nos corredores da rádio aqui o nosso He-Man, o nosso Dr. He-Man. Olha, eu vou dizer para você, Alexandre, acho que eu sei até quem que fez o comentário, mas Faz uma aposta. não é aquele senhor bem engraçado que eu gosto demais aí, que conheci recentemente, tive a honra de conhecer recentemente, será? Não, é o Alborguete. É ele mesmo. O Alborguete. O Alborguete, O sim, Alborguete. sim, sim. Sim, sim. Eu senti o dia que estava com a nossa cônsul geral, né? Porque ele chegou para mim e falou assim: escute, lá no consulado não dá para pedir passagem de ônibus para a Hungria? Eu disse, eu falei, olha, eu acho que é difícil a gente providenciar um ônibus para você chegar na Hungria, mas de repente aí, acho que lá no consulado de São Paulo vai. Estamos brincando, gente. Não se dá passagem de ônibus para a Hungria, nenhum consulado, né? É que era uma praxe antigamente, né? Isso eu imagino, né, Alexandre? Você pode confirmar melhor para mim. Era uma praxe antigamente, esses programas de rádio, auxiliarem a população mais carente com algumas atividades, assim, uma passagem, uma É que o alimentação, não? assistencialismo, né, doutor? O assistencialismo, Hum, ele fazia parte e sempre fez parte de uma política aqui no nosso Brasil, né? Então as pessoas uhum, acabavam se elegendo através de uma ajuda de óculos, cadeira de rodas, uma cesta básica, até uhum, uma passagem de ônibus para você ir para outra cidade do estado. Tanto que até hoje, né, os próprios gabinetes dos deputados estaduais têm uma verba de passagens dentro do estado para que pessoas consigam, às vezes, voltar para suas cidades domicílio, né, que pessoas vêm tentar aí a sorte grande na capital, vêm do interior exato, tentando essa sorte e não consegue. E, na verdade, exato. antigamente o rádio era o que elegia um deputado, um vereador. As pessoas não Uhum, votavam em pessoas que nem hoje votam, que são pessoas influencers digitais, tiktokers, youtubers. Você uhum, votava, os nossos influenciadores na época eram os radialistas, eles que influenciavam as nossas vidas pela manhã, né? Eles que a gente olhava, né, e falava assim, eu sei porque, como eu estou no rádio há mais de 3 décadas, né? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu escuto o seu programa para fazer aquilo que você fala para fazer, né? Como se eu nem sabia quem estava me ouvindo, e é uma responsabilidade muito grande, né? E ainda nós temos muito, a muito, comunicação ainda ela tem muito esse poder, né, de muito, pegar muito. e influenciar as pessoas, né, e a gente tem visto aí várias pessoas sendo influenciadas a jogar esses jogos do tigrinho, a pegar e financiar casas e participar de leilões fantasiosos e acabam aí se prejudicando. Isso, depois até eu quero entrevistar
o doutor Marco no meu programa, mas daí ele como advogado, não ele Isso é um como, prazer. não ele como, porque como advogado, né, o senhor tem um pensamento, né? Como cônsul, o senhor tem um outro pensamento, né? E como cidadão, o senhor tem um outro pensamento, né? Lógico Verdade. que dentro todo de uma rede, né, de concordância entre os três pensamentos, né? Que isso é Muitas vezes contraditórios, né? Eu sou a pessoa mais contraditória do mundo, né? Pessoal, e eu até. Bom, o bom da gente ser contraditório é que a gente pode ser criticado e a gente cresce muito, sabe? Então, por isso que eu sempre peço, né? Pessoal que nos escuta, que nos acompanha aqui no próximo Estação Hungria, podem criticar, podem mandar suas sugestões, suas críticas, né? Falou bobagem, né? Que a gente aborda temas que são de conhecimento amplo, mas de muito profundos, né, Alexandre? Então, de repente, a gente pode estar falando alguma besteira aí, alguma coisa que não é para falar. Então, corrijam ali, digam, olha, Marco, você falou um dado que está errado, olha, você falou uma coisa aqui, e eu vou me retratar, né, Alexandre? Porque não dá para gente dar informação errada, né? com E certeza. informação errada. E você sabe que é uma verdade, eu vou ter um prazer imenso. Na realidade, eu gosto demais de você, gosto de participar do teu programa, A gosto recíproca é de fazer o verdadeira. nosso próximo Estação Hungria aqui. É um prazer, uma alegria muito grande, né? E sabe que hoje eu queria até te contar, começar uma fase interessante no nosso próximo Estação Hungria, que é comentar algumas coisinhas da língua, algumas coisinhas da língua húngara, né? Você sabia, Alexandre, as palavras em húngaro, elas podem ser, como no latim, né, nós falamos declinações, né? Então você tinha casos no latim, que você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta declinação, que você declinava as palavras, e elas tinham um determinado sentido do modo como você fosse fazer essa declinação. A mesma coisa em húngaro. Né? O húngaro, você pode escrever um parágrafo inteiro sem usar um verbo, mas com um sentido de muito movimento, um sentido de muita atividade, de ações, mas sem usar verbo, porque as palavras elas podem ser declinadas. Né? Então, se eu digo rasa, casa, né? Agora, se eu falo minha casa, é razam. Minha casa, razam. Tua casa, razad. Casa dele, razai. A Mas, nossa casa, doutor, razuk. eu Eu. estou aqui com o livro, né? O Oitavo Distrito de Deus, de Daniel Leventhal. E, e daí eu tava abrindo aqui, né, num trecho, na página 37. Na página 37 ele fala sobre o parquinho reformado, né? E daí eu estava lendo, ontem até eu estava lendo esta página, onde eu Uhum. estava vendo qual era a diferença, porque agora como eu tenho que estudar, né, não o húngaro, porque dificilmente eu vou falar tão rapidamente essa língua, né? Mas eu Não, tenho que mas estudar a aprende. forma de leitura, né? Da forma da tradução, porque a tradução o que acontece, né? Ali fala em húngaro, né? Engraçado, né? Em húngaro ali, Atimekek Masik Omotazobá. Né? Posso passar para outra caixa de areia. É, mas quando é uma frase ela inteira, você consegue ver um sentido nessa frase, né? Aí quando você começa a ler, ó, o jovem pai está sentado na beira de uma caixa de areia. A seu lado, o filho constrói um castelo de areia com grande dedicação. Logo se Uhum. cansa, agacha-se ao lado do pai. Aí eu não entendo ali, agacha-se ao lado do pai, dois pontos. Né? Se fosse em português, nós não colocaríamos dois pontos, né? Essa é uma questão interessante, porque nós temos aí uma utilização dos sinais, né, em húngaro bem diferente realmente
dos sinais, vamos dizer, que são usados no português, né? Em geral, você pode efetivamente tratar desses dois pontos ou ponto e vírgula sempre como um raciocínio em língua portuguesa, né? Então, quando você pretende dar um raciocínio, quando você pretende iniciar um raciocínio, uma explicação, uma oração causal, os dois pontos são usados. Em húngaro já é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente. Nós já temos um pouco mais de, um pouco diferente essa pontuação. E veja, meu querido O Alexandre, senhor abriu aí o meu querido, número. O senhor abriu aí o eu, 37? na realidade, olha o que eu vou fazer. Eu estou aqui na página hungria.curitiba.br/literatura agora eu vou fazer o download do oitavo Distrito de Deus Gratuitamente. gratuitamente a todos que querem nos prestigiar com essa leitura. E o livro já está lá, o livro também do professor Tricárico, né? Agora eu vou baixar aqui o livro, Alexandre. Enquanto o senhor está baixando aí, eu vou lhe fazer uma Claro, outra pergunta. Né? claro. No próximo parágrafo desse texto, nós temos ali papai. Aí depois da palavra papai, nós temos depois uma exclamação e uma interrogação juntos, né? Então, se você fosse ler o papai, né, como com o ponto de interrogação, né, você iria falar papai. E se você fosse ler o papai com o ponto de interrogação, papai. Então, assim, aí como que você iria pronunciar, você, doutor Marco Esquetino, como que o senhor Uhum. iria pronunciar papai e depois um ponto de interrogação e um ponto de exclamação? Espera lá que eu estou chegando aqui na página 37. Posso passar para outra caixa de areia? Exatamente, Alexandre. Olha só. Então nós estamos, papai, No posso ir para segundo outra caixa de areia. parágrafo, no segundo parágrafo, Uhum. Isso em húngaro, né? isso em português. Isso, em húngaro, sim. em húngaro o senhor já brincou comigo, né? Se eu tivesse traduzido ao vivo aqui de húngaro para português, seria o máximo. Você sabe por quê, Alexandre? É que ele fala numa forma, como uma criança está falando, né? E ela fala num sentido, esse ponto de interrogação seguido da exclamação, no sentido daquela inquirição de criança, inquirição apu, no sentido, papai, tanto um vocativo, um chamamento, quanto uma indagação. Ah, tá. Por isso a interrogação e o ponto de Porque isso exclamação. eu nunca vi na língua portuguesa. Isso eu nunca É, vi. esse é um pouquinho diferente, né? Nós temos aí as nossas diferenças, e para você fazer essa tradução, ela respeitar esse evocativo, né? Porque efetivamente esse evocativo, ele não é só uma invocação, ele não está só um chamamento, né? Aqui é um chamamento e uma outra, eu chamo a atenção, mas eu já dou conta que eu quero pedir alguma coisa para o meu pai, né? Ah, E, entendi. e a tradução, no caso, papai, né, é mais uma criança que tá querendo chamar a atenção do pai, mas aquela forma, o pessoal mais antigo de oratória, e aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, os amigos que nos escutam, chamavam uma figura muito antiga, que era captação de benevolência, né? Sim. Então, essa captação de benevolência, o pessoal dizia na época: olha só, sinhazinha, criancinha, os diminutivos, né? Essas palavras que são, me permita aí um adjetivo, fofinhas, são todas para captação de benevolência, né? Todas para efetivamente trazer o seu interlocutor para uma ligação emocional com você, né? Então esse ponto de interrogação seguido da exclamação é exatamente essa nesse chamamento, quer dizer, um chamamento mais uma indagação, principalmente aquela coisa meio reverencial, aquela coisa que eu estou chamando, olha, deixa eu passar para outra caixa de areia, deixa eu, né, dentro do contexto da história.
Tá certo. Esse é o nosso inteligentíssimo doutor Marco Poxa, Esquitino. olha, e o nosso diretor aqui, que achou ali um questionamento que realmente eu não havia percebido. Eu falei, olha, não achei aqui o questionamento É do que, na Alexandre. verdade, doutor, eu vou falar o seguinte, né? É que como eu leio muito texto para gravação de áudios, o pessoal me manda muito texto, então o pessoal exige demais, né? Por exemplo, como eu li ultimamente, fizeram para eu fazer uma regravação, tipo aquela que o Cid Moreira fez da Bíblia, né? Olha que chique, mas também E com essa voz de locutor aí, olha, eu te escutando aqui de Roma, eu já fico emocionado. Mas imagine aí do teu lado, das quintas-feiras aí. É um prazer muito grande, viu? Com todo respeito aí aos nossos ouvintes, mas é uma alegria muito grande aí, né? doutora, outra indagação, outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte, né? Em português, a frase na página 37, você está ainda na página 37? Opa. Diz assim, no final, né, ali do primeiro parágrafo, diz assim, logo se cansa, agacha-se ao lado do pai. Né? Uhum, Logo se cansa, vírgula, agacha-se ao lado do pai. Em uhum. português, muitas pessoas escreveriam da seguinte forma: logo se cansa e agacha-se ao lado do pai, porque é um segundo ato, né? Uhum. Então, ele não seria aqui no português por muitas pessoas. Agora eu já estou perguntando já para o professor Marcos Quintino Ai, ai, ai. por É. que, que algumas vírgulas elas existem em trechos, porque ele é traduzido por um português, por um brasileiro, esse livro. Os contos foram dois professores de língua, grandes conhecedores de língua húngara e professores de literatura portugueses. E a revisão ao português do Brasil foi feita pelo nosso querido professor Ayrton Shoa Neto, nosso professor lá em Fortaleza, ele que faz as revisões. Mas aí nós temos algumas questões de estilo, sabe, Alexandre? Ah, tá, entendi. Estilo e também uma outra situação. É, o húngaro é muito sonoro, então toda língua é muito sonora, né? Mas na língua húngara, se você vai escrever, é mais comum você usar a vírgula para esse tipo de situação, né? Ao invés de você cansou-se e logo abaixou, seria uma versão mais português brasileira e português de Portugal também, imagino, sabe? Uhum. Mas no húngaro a vírgula ela funciona porque muitas vezes você tem a palavra es. E em húngaro ela tem o som de es, Entendi, né? Es. Mas em algumas obras você vê só o s, entendi. só o s. E essas palavras, né? Isso agora eu não sou linguista, não entendo, então, mas eu vou dar uma admitido. Essas palavras que elas são representadas somente por uma consoante, muitas vezes a importância delas, sob o ponto de vista estilístico, sob o ponto de vista da boa, do bem falar, da norma culta, ela é menor do que outras palavras. Então, é de bom tom que a vírgula substitua. Né? Como nós temos a frase aqui no português do Brasil, é muito comum nós dizermos te amo, né? Certo. Me dê o livro, né? Nós iniciarmos com o pronome oblíquo átono. Mas num português mais antigo, um português aí de alguns séculos atrás, novamente, se eu estiver falando bobagem, os ouvintes, por favor, me perdoem e podem me criticar e eu vou me corrigir aqui. Mas eu já vi textos como uma cantiga do século XIV, se eu não me engano, em que ele fala, Senhor, perdoe-nos os nossos pecados, mas ele não usa vogais nos pronomes oblíquos átonos. Então, os pronomes oblíquos são todos tratados somente com as consoantes. Então, perdoa-nos os pecados, é uma importância muito pequena. Existe, é importante para o contexto da frase, obviamente, nada que existe na língua não se mostra, não é que não é importante, tudo é importante.
mas estilisticamente e sob o ponto de vista da norma mais formal, da norma mais próxima do que é exigido na lei, né? Porque toda língua ela deriva de uma lei. Efetivamente elas não poderiam, nós não poderíamos usar te amo, né? Mas também eu não vou dizer para os ouvintes mais jovens, apaixonados aí, que ouvirem, né, as moças, os rapazes ouvirem dos seus companheiros, companheiras, dizendo, amor, eu te amo, né? Não, tá errado, amor. Amor, amo-te. Em Portugal se fala assim, amo-te, né? Isso é muito comum. E tanto fica amo-te, né? Uma coisa raspada, né? Mas o português do Brasil tem uma outra característica, uma outra marca, uma outra história. Eu já ouvi várias histórias para justificarem essas diferenças, algumas convencem mais, outras convencem menos. Não sou um estudioso do tema, né? Formalmente gosto do tema, mas não sou estudioso, mas não vamos corrigir, né, os nossos amados e as nossas amadas, mesmo porque uma correção, dependendo do temperamento do amado ou da amada, pode Vai dar resultar em confusão. retaliações, né? Então a gente prefere, vamos continuar com te amo, e mesmo porque é uma forma muito linda, né? É muito bonito. O nosso português do Brasil tem formas que são nossas. E segundo dizem, 80% dos lusoparlantes, dos parlantes de língua, dos falantes de língua portuguesa, está no Brasil. Então, nada mais justo que, da mesma forma que as paisagens urbanas, que o tratamento do equipamento urbano, das cidades, nós contribuímos como cidadãos, também a língua seja um pedacinho dessa contribuição de todos nós, não é, Alexandre? Doutor Marco, o que hoje... Eu vi aqui um texto para nós lermos hoje, né? Eu já estou metido, eu já estou escolhendo o texto. Mas faz muito bem, é isso mesmo. E os ouvintes em casa, olha, fiquem à vontade. Me permita só, Alexandre, repetir aqui, então. É possível entrar, então, é hungria.curitiba.br/literatura. Você vai lá, hungria.curitiba.br, vai lá, Consulado Honorário da Hungria no Paraná. Aí Certo. tem lá, Home, Consulado Honorário, Serviços. Em serviços, você tem ali algumas informações sobre visto, cidadania e o último item, literatura. A hora que você chega em literatura, nós temos todas as obras da Biblioteca Panônica e essa obra lindíssima, Paisagens Urbanas Históricas em Comparação, Budapeste e Rio de Janeiro, sobre a qual eu falei hoje. E você me perguntava, meu querido Alexandre, sobre o texto que você achou? Página 133, se chama em húngaro, se chama Márcios 15, e em português 15 de março. Ah, da Revolução. É outra revolução que foi importante. Foi importante, é uma data Foi muito importante. importante. Tradução de Ernesto Rodrigues. Um grande professor um grande professor de literatura, estudioso de língua português e de um conhecimento e também de um coração muito grande que cedeu graciosamente todos os direitos sobre as traduções para se fazer a Biblioteca Panônica. Deixa eu achar 133, né, Alexandre? É uma história de uma noite. Uma noite que foi marcada por momentos históricos. Não, peraí. Daqui a pouco eu já continuo a história da minha vida. Achei aqui. Márcios Márcios. Tizenöttedik. Por que não é Márcios? É Márcios. Márcios, porque o C em húngaro ele tem esse som de tss, tss, porque o C Márcios. é Márcios. Márcios öttedik. Tizenöttedik. No primeiro ano que nós tivemos aqui comemorando um ano do programa Próxima Estação Hungria, eu estarei falando em húngaro, é o nome do programa, né, doutor? Esperamos que sim, né? Com toda certeza. Vai ser uma honra, um prazer e uma alegria. Tá certo. Doutora, eu tô ansioso aqui para ler esse texto. Vamos ler, vamos partir para a nossa leitura, então, da semana, que vai ser o um grande prazer ler com meu amigo, com essa voz, ele que é um comunicador nato, um indivíduo aí de um coração enorme, de uma voz maravilhosa e de uma inteligência prodigiosa, meu diretor, Alexandre. Muito obrigado, doutor.
faço de suas palavras as minhas, porque me sinto até honrado de ter não um amigo, mas sim um gênio aqui no rádio com a gente. Obrigado. É, doutor, 15 de março, Martius Tüzenettedik. noite de 15 de março. Regresso a casa, botas pisando a neve, laço com cores nacionais sobre o coração. Martius Tüzenettek'in eyyel hazafele beyazot çizmaban tapoşona havat siven fölöt kokarda. Uma jovem interpela-me. Megsolit eglain Triste que tu estás, mien sumruvai. eu consolava-te. Megvigas talnalak. Ah, ah, sou apenas húngaro. Isso não ajuda nada. Ah, çakma yer vagyok. Ezen nem segít semmi. Aí estamos, né? A cocarda, cores nacionais sobre o coração, a cocarda, Frase só uma forte, né? curiosidade, Forte, né, esse ela texto. forte um texto, uma data nacional importante, do século foi 1848, a Revolução de 15 de Março, né? Então um pouquinho mais distante do nosso tempo aqui. Mas a cocarda que ele fala, que é cores nacionais sobre o coração, ela é como se fosse um círculo com os laços, né? É um laço com as cores da Hungria, né? O vermelho, branco e verde, em forma, é quase aquele laço parecido com aquele da luta contra o câncer, da questão do Outubro Rosa, sabe? Aquela que é o lacinho, assim, que faz aquela que você coloca na lapela. Então, aquilo Sim. se chama, em húngaro, aquilo especificamente este é a cocarda. Então, ela tem um significado nacional. Esse é um texto de uma profundidade muito interessante em húngaro e bem escolhido pelo meu amigo Alexandre Domingues, viu? Muito, muito bacana. Agradeço. E, olha, escolhido para uma data nacional, o próximo Estação Hungria, transmitido em pleno 23 de outubro, tendo lido um texto do nosso querido Dr. Daniel Levente Paul e um texto também de uma profundidade muito grande e principalmente de uma nacionalidade, um sentimento de nacionalidade. Parabéns pela escolha, meu querido diretor Alexandre Domingues. Doutor, nos conte um pouco, né? Já estamos aí caminhando para o final desse nosso programa, né? Nosso não, seu programa, né? Nossa, você é o outro genitor deles, né? Outro genitor, eu sou um, você é o outro. E os E nossos ouvintes também, né? os Que nos ouvintes, acompanham, né? eu Exato. tava vendo agora, eu fiz um book aqui de fotos para lhe mandar da nossa transmissão. Porque quando você está aqui nos nossos estúdios, né? Como é normal, né, para que as pessoas te vejam aqui nos estúdios, com a Uhum. tela atrás com o nome do programa, com o seu nome, é uma coisa assim que ela já se torna, né, uma coisa normal, né? Uhum. Agora, quando as pessoas te veem ali na tela, com fundo que não tem nada a ver com a rádio, um fundo Verdade. que está mostrando ali que você está num descanso, que não está no descanso, está trabalhando na Europa, isso mostra para as pessoas que a gente consegue chegar com a comunicação hoje aonde nós queremos chegar, que é em qualquer lugar do mundo, né? Eu estava Verdade. vendo aqui agora, o senhor mesmo aí viu o senhor no laptop, né? Aí na tela. Sim. E é Uhum. interessante, né? Eu estou captando a sua imagem aí na Itália, estou Uhum. transmitindo aqui para os nossos equipamentos e os nossos equipamentos estão devolvendo a sua imagem aí para você na Itália. Como Exatamente. é a tecnologia, né?
Não, é fantástico. É algo. Isso o que nós temos de tarefa agora, como, na minha opinião, como seres humanos, é utilizar isso de uma forma proveitosa para todos, né? Que a gente possa contribuir para todas as pessoas, o uso dessa tecnologia que seja muito inclusiva e muito boa, muito profícua, de bons frutos para todas as pessoas que nos escutam e também que se possam utilizar dessa tecnologia de uma forma boa, né? De uma forma saudável, de uma forma de engrandecer, né, as pessoas, e que as pessoas se sintam bem e fiquem felizes, né? Isso que é o mais importante, né? Com certeza. Doutor, Meu querido, pois não? nos conte um pouco sobre a sua agenda na Hungria, né? Então, eu acho que nós vamos ter aí grandes novidades, uma transmissão com o nosso querido professor, doutor Ferenc Paul. Estamos aí tentando ajeitar as agendas para que isso aconteça, que a gente faça uma transmissão com ele. E teremos também uma querida convidada, não vou dar o spoiler ainda, mesmo porque as autoridades têm as suas agendas complicadíssimas, às vezes, como até muito bem me disse o meu querido Alexandre Domingues, nosso diretor, né? O Marco, a autoridade tem agenda, esse pessoal não é que faz por mal, é isso aí, vai, puxa, não deu certo hoje, vai para a semana que vem, não deu certo semana que vem, vai para a próxima e vamos ajeitando. Então nós teremos uma grande amiga, uma grande autoridade que também poderá transmitir com a gente o programa. E tenho falado com um querido amigo chamado Silar Telek, cônsul geral em São Paulo, que foi, hoje está na Bielorrússia, que se estiver na Hungria, no dia do programa, nós podemos fazer uma transmissão com ele. É uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e uma admiração como cidadão, como diplomata e como ser humano. Então, teremos aí novidades. E semana que vem, no dia 30, talvez também tenhamos a companhia aí de algumas pessoas que sejam importantes tanto para a Hungria quanto para o Brasil. Vamos ver se a gente consegue aí acertar as agendas, né, meu querido diretor? Doutor Marco, estamos à sua disposição aí, o senhor prepara a agenda, nós faremos as Um transmissões prazer. e com certeza transmissões que vão rechear um pouco mais a cultura dos nossos ouvintes que são espalhados pelo mundo inteiro. Muito obrigado. Puxa, agradeço demais. Agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam agora, já caminhando para o fim dessa transmissão, desse nosso programa, que foi muito bacana hoje, né? Um texto escolhido aí a dedo pelo nosso diretor, Alexandre Domingues, para leitura em húngaro e em português, do livro Oitavo Distrito de Deus, do nosso doutor Daniel Paul. E vendo a minha imagem aqui na TV, meu querido diretor, eu vejo aqui que a idade já começa a fazer seus efeitos, né? Então, precisar fazer uns procedimentos estéticos. Hoje também isso aí está bem evoluído, né? O problema é que eu tenho medo que dói. Então, eu deixo aqui o meu abraço para a Liga de Cirurgia Plástica Baras Romão Baras, a doutora Fabiola Baras, cirurgiã, a doutora Giovana Romano, também deixo aqui o meu abraço. Então, a Liga de Cirurgia Plástica Romano Baras, Baras Romano. Podia ser dízima periódica, né? Nunca ia acabar esse nome, né? Não. A gente podia repetir infinitamente, né? Então, aí, pela brincadeira, o meu grande abraço a todos que nos acompanham. Meu querido diretor Alexandre Domingues, muito obrigado. Fico aqui na expectativa já do nosso próximo encontro. Deixo o meu abraço a todos os ouvintes que nos acompanham, a todos que nos veem também pelos demais canais da Rádio Paraná Oficial, essa rádio que representa o futuro da comunicação no estado do Paraná e no mundo. Doutor, ainda a próxima parada não é Estação Hungria. Ainda a próxima parada é Roma. É Aí Roma, faremos a... no próximo programa a gente vai falar. A próxima estação, literalmente, a próxima Hungria. parada é a Hungria. Hungria, literalmente, literalmente. Vai ser um prazer e teremos novidades aí. Se tudo der certo, faremos aí um programa muito especial para os nossos ouvintes. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação, muito Eu que obrigado pela agradeço. apresentação, é sempre muito importante para a cultura, né? As pessoas muitas vezes querem conhecer outros lugares do mundo,
as pessoas procuram outros lugares para morar, e é muito importante, né, falar da Hungria, né, da forma que o senhor fala, que fala com tanto amor e carinho por este país maravilhoso, que com certeza as pessoas que forem até a Hungria, conseguirem viajar até a Hungria, não irão se arrepender. De Eu modo algum. e para o senhor uma ótima e maravilhosa estadia aí em Roma, na Itália, né? Muito obrigado, agradeço demais ao meu querido amigo e vamos conversando até o próximo Estação Hungria.